desenvolvimento metodológico do plano de aula. Você sabe quais itens devem constar nesse desenvolvimento? Será que se você inserir somente o conteúdo, isso será suficiente para ensino-aprendizagem efetivo? Lógico que não, né? Então, quais os itens que não devem faltar? Quais os itens que devem estar presentes no desenvolvimento do seu plano de aula? Então, para um bom desenvolvimento, você precisará contar com pelo menos 3 itens que são extremamente relevantes, tá? O primeiro deles é metodologia de ensino. Qual ou quais metodologias conduzirão a sua prática, né? Bom, você conduzirá a sua aula por meio de uma aula expositiva dialogada? Talvez. Mas acho que não é isso que você quer, certo? Nós temos que ser criativos, né? Nós temos que usar a nossa criatividade para prender a atenção dos nossos estudantes. Então, para que eles prestem atenção, para que eles estejam ali não só de corpo presente, mas também com a mente muito presente, é necessário que a gente saia em busca de metodologias diferenciadas, e as metodologias ativas de aprendizagem, elas vieram para ficar, porque são metodologias que conduzem os estudantes à autonomia, ao protagonismo, né? Então, você precisa tirar o seu aluno da zona de conforto. E daí, então, você pode, por exemplo, utilizar a aprendizagem maker, né? Desafiar o aluno a criar objetos, colocar a mão na massa, né? Ferramentas e soluções para resolver problemas reais, colocando literalmente a mão na massa para desenvolver aí a atividade. Ou também você pode utilizar ali um problema, traga um problema para ser debatido, né? Traga um enunciado que envolve uma questão real, de forma que eles possam debater, discutir em pares, né? Discutir em grupos, fazer com que o seu aluno fale, comente, dialogue com seus pares. Você também poderá utilizar jogos interativos que conduzem ao engajamento, pessoal. Essa é uma das palavras-chave. Você deverá engajar o seu estudante. E qual é a melhor forma de fazer com que esse estudante permaneça engajado? É ter sempre uma motivação, né? Ter sempre uma atividade que faça com que ele interaja com os pares, né? Nós temos que envolver aí o social, ok? Então, as metodologias ativas, elas proporcionam aos seus alunos o desenvolvimento soft skills. Com estas práticas, não só as competências cognitivas, como memória, atenção, habilidades motoras, serão desenvolvidas. Poderíamos pensar assim também que as socioemocionais, como por exemplo a cooperação, a liderança, a flexibilidade, esses são itens que não podem faltar na sua aula. Bom, então as metodologias ativas de ensino, né? E daí a segunda, que não pode faltar no desenvolvimento do seu plano de aula, é o processo avaliativo. E quando eu digo processo avaliativo, estou me referindo a contemplar o que nós chamamos de avaliação para o aprendizado, e não avaliação do aprendizado. Veja a diferença, é a avaliação para o aprendizado. Neste contexto, então, você não poderá deixar de refletir sobre algumas questões. Por exemplo, qual proposta avaliativa atende o objetivo da aprendizagem proposto no plano de aula? Essa é uma questão importante. A outra é que tipo de avaliação vou utilizar? Diagnóstica? Formativa? Somativa? Por exemplo, você poderá aplicar qualquer tipo de avaliação, mas 2 delas são extremamente importantes no meu ponto de vista, que é a diagnóstica e a formativa. Em ambos os casos,
você poderá aplicar diversos instrumentos. Por exemplo, você poderá utilizar jogos, fazer questionário no Google Docs, seminários, diálogos, portfólio, eles adoram criar portfólios, né? Produção de cartazes, discussão em pares, né? E muito mais. Mas vale destacar alguns cuidados. Por exemplo, antes de iniciar um conteúdo, é super indicado uma avaliação diagnóstica. Né? Pense, diagnóstica, não formativa. Porque aplicando, por exemplo, um jogo ali, você estará identificando, né, diagnosticando os conhecimentos prévios que os seus estudantes têm, aqueles conhecimentos que são necessários para desenvolver o novo conteúdo, ou ainda identificar o quanto o seu estudante já sabe daquele conteúdo que você irá introduzir. Tá? Então, a diagnóstica tem esse papel e esse papel é muito importante. Mas lembre-se, você faz a diagnóstica sempre antes de realizar, de começar a prática com o conteúdo que você vai abordar, com o conteúdo novo, né? Ela tem início sempre, ela deverá ser aplicada sempre no início de um ciclo, no início de um novo conteúdo, tá ok? Bom, durante a sua aula ou no final da aula, você poderá realizar também uma avaliação formativa, independentemente do tipo de instrumento que você escolha. É importante perceber que esse tipo de avaliação vai proporcionar ao estudante e também ao professor, lógico, a retomada do conteúdo ensinado durante a aula. Então, veja, o que o professor acabou de trabalhar, essa avaliação formativa, ela vem reforçar, né? Ela vem consolidar, ela vem de forma a fazer um review do que foi visto na sala de aula. Então, ela é bem importante. E conectada a ela, nós temos a autoavaliação. Essa autoavaliação, ela é muito importante, vale a pena separar algumas questões para que o seu aluno responda, de forma que ele se autoavalie. Então, por último, não menos importante, o desenvolvimento metodológico deverá contemplar os recursos que serão utilizados ao longo da sua aula, possibilitando que a sua aula ocorra de maneira mais assertiva, porque esse é o objetivo, né? Então, tudo tem que ser previsto. Se você não se programar, o tempo da aula não será suficiente e talvez você poderá passar por situações assim constrangedoras com os seus alunos, tá? Então, o seu estudante poderá também perder a motivação. Então, fique atento a essa dica. Coloque lá no desenvolvimento metodológico do seu plano de aula, né? Faça ali uma previsão de quais são os recursos que você deverá utilizar ao longo da aula. Mas não linkando lá no final do seu plano, e sim fazendo encadeamento ao longo do seu desenvolvimento. Então, se você está pensando em passar um vídeo, por exemplo, que está disponível lá na internet, você já está cansado de saber onde ele está, já acessou várias vezes, mesmo assim, confira e coloque o link no seu plano, né? Tem aquele ditado, seguro morreu de velho. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Vai utilizar um ambiente externo, se certifique que ele está disponível. Você vai utilizar material de papelaria? Se certifique, planeje, imprima, né, nas quantidades corretas, né? Em geral, a gente imprime até alguns a mais ali. Então, dá para você fazer essa previsão ao longo do seu plano. Vai realizar uma atividade escrita? É um questionário? É um Forms? Eu vou usar o Forms, mas vou usar ali, eles vão usar o Google, acessar pelo celular na hora, né? Mas e se falhar? Você pelo menos tem as questões? Suponha que a internet não funcione na hora.
né? Você tem pelo menos as questões ali no desenvolvimento do seu plano para que você possa utilizá-la, passar no quadro ou projetar. Então, cuide desses detalhes. Então, tudo isso é importante para uma aula assertiva e de qualidade. Então, professor, não deixe para depois e capriche nos detalhes do desenvolvimento metodológico do seu plano de aula. Gostou dessa matéria? Comente e compartilhe com seus amigos e professores. Assim você ajudará a divulgar o meu trabalho. Quer um conteúdo específico? Não deixe para depois. Coloque aí o seu comentário. Deixe nos comentários que eu terei muito prazer em planejar algo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.